Tudo bom? Pessoal, nós, na aula de hoje, esse material já está. Esse material já está. Nós vamos falar sobre legislação tributária. Quando se fala em legislação tributária, nós vamos falar o conceito de legislação, vigência da legislação no tempo, vigência da legislação no espaço, interpretação e integração da legislação tributária. São 5, 6 artigos do Código Tributário. Se vocês olharem o Código Tributário, a nossa matéria do Código Tributário são muito poucos artigos do Código. Nós vamos ver que a nossa matéria é o artigo 3º, depois nós passamos lá para o artigo 96 e vamos até o 113. Então a gente tem um semestre inteiro para ver esses artigos, para ver a importância disso. Óbvio, né, que quando nós vamos estudar princípios, nós saímos do Código Tributário e nós vamos para a Constituição e nós temos um número maior de dispositivos constitucionais. Mas é diferente, por exemplo, o direito tributário nesse ponto, de direito civil. Que vocês fecham um semestre e estudaram 100, 150, 200 artigos do Código. Até porque se não for assim, né, o Código tem 2.069 artigos, o Código Civil, se vocês não estudarem no mínimo 400 artigos por semestre, 250 artigos por semestre, vocês não vão ver todo o código. Mas em direito tributário nós temos essa peculiaridade. Então nós temos poucos dispositivos, mas nós temos uma aplicação e um alcance deles muito grandes. Tanto que eu dei aula na Escola da Magistratura sábado passado, em Curitiba, sobre direito tributário, com dicas para a prova, e uma das dicas que eu falei que ia cair, e foi que caiu, era justamente um dos artigos de interpretação e integração do direito tributário, que é o artigo 110. Caiu exatamente isso. E com uma questão relativamente fundamental, que nós vimos lá na primeira aula, quando nós falamos do Netflix, da impossibilidade de cobrar ISS pelo Netflix. Caiu exatamente aquilo, só que trocou o Netflix por locação de vestido para noiva. E é aquilo que nós tínhamos falado, que o direito tributário não pode chamar de locação, não pode chamar de serviço o que é locação, como ele não pode chamar de posse o que é mera detenção. O direito tributário não pode alterar esses conceitos. Mas o interessante, para começar, é o próprio conceito de legislação tributária. Está lá no artigo 96 do Código Tributário. Em direito tributário, isso é uma coisa que eu cobro sempre em prova, podem botar em caneta amarelinha, rosa, quem tem, que eu sempre cobro. Em direito tributário, o conceito de lei tributária e legislação tributária é distinto. Não são sinônimos. Quando eu falo lei, eu estou me referindo, eu falo na forma da lei em direito tributário, eu estou me referindo à lei em sentido formal. Quando eu falo lei em direito tributário, eu falo lei em sentido formal. Lei complementar, lei ordinária, lei delegada e, eventualmente, medida provisória. Que não é lei, mas tem força de lei no período da sua vigência. E depois, posteriormente, é convertida em lei. Quando eu falo em lei, sempre que o Código Tributário se referir na forma da lei, eu estou falando lá do artigo 97. Se vocês lerem o artigo 97, está escrito o seguinte: somente a lei pode definir. Então, quando o Código Tributário fala lei, ele está falando lei em sentido formal. Ou seja, eu não vou admitir que nenhuma daqueles aspectos que nós já vimos até na aula passada do direito tributário, o aspecto material, que é o fato gerador, o aspecto pessoal, que é o sujeito passivo, contribuintes e responsáveis, o aspecto quantitativo, que é a base de cálculo e a alíquota, e o aspecto sancionatório, que são as multas, tudo isso eu vou estabelecer por lei, em sentido formal. Só que o Código Tributário, lá no artigo 96, ele fala que legislação tributária é um conceito mais amplo,
que inclui a lei em sentido formal e todos os demais atos normativos em direito tributário. Lembra da aula passada das fontes formais? Constituição, emenda constitucional, lei complementar, lei delegada, lei ordinária, medida provisória, tratados, decreto, convênio, resolução do Senado. Quando o Código 96 fala legislação tributária, ele está falando tudo isso. Tudo isso. Então, se vocês olharem o artigo 97, ele está escrito: somente lei pode estabelecer. Mas se vocês olharem o artigo 113 do Código Tributário, parágrafo 1º, confere para nós aí 113, parágrafo 1º. 113, parágrafo 1º. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tendo por objeto pagamento de tributo ou penalidade. Tá, lê o caput para nós aí. A obrigação tributária principal ou acessória. Tá. Parágrafo 1º. E o segundo, então? A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas. Então, olha só. A obrigação principal, que é a obrigação de pagar, ela decorre única e exclusivamente do quê? Da lei. Então, o artigo 97 trata da obrigação principal. Então, o que ele fala? Somente a lei pode estabelecer esses elementos. O artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário, ele fala das obrigações acessórias. Obrigação principal é sempre uma obrigação de pagar. Obrigação acessória, vocês vão ver lá com a professora Maria Jacira, é uma obrigação de fazer, não fazer, permitir ou tolerar. Ela é anexa à obrigação principal. Então, eu tenho... A obrigação principal é o quê? No caso de quem é trabalhador. Pagar o imposto de renda, né? 27,5% de tudo que tu ganhou no ano. Mas como é que eu faço esse pagamento? Eu não tenho que apresentar uma declaração? Então, essa declaração é uma obrigação de pagar? É uma obrigação de fazer. Pagar é pagar o tributo. Eu poderia ter uma obrigação de pagar sem ter a obrigação de prestar a declaração anual. A Receita poderia dizer, por exemplo, que basta o desconto em folha. E eu não teria que fazer nada, certo? Bastaria que o meu empregador fizesse. Só que a Receita vem e diz, olha, além de ter descontado todo mês, lá até o dia 30 de abril, que é o dia que eu sempre apresento a minha declaração, no último dia. Quem é assalariado não tem... Eu vou fazer o quê? Não tem muita... Eu só tenho o que eu recebi e eu só tenho de desconto que eu paguei. O que eu paguei? Plano de saúde já vem descontado em folha. Então, minha declaração de imposto de renda demora 5 minutos para fazer. Eu faço, inclusive, direto na internet, lá pelo certificado digital, que já está todos os dados preenchidos. Essa obrigação de pagar seria como um desconto de INSS? Não, a obrigação de pagar é o teu dever de pagar. Essa é a obrigação principal. Sempre que eu falo obrigação principal, é um dever de pagar. Então, pagar imposto de renda, pagar IPTU, pagar o IPVA, é obrigação de pagar. Só que além da obrigação principal, eu posso ter obrigações acessórias, que são obrigações de fazer, não fazer, permitir ou tolerar. Um exemplo, emissão de nota fiscal. Por que eu tenho emissão de nota fiscal? O sujeito paga alguma coisa ao emitir a nota fiscal? Não, mas ele tem a obrigação de fazer a nota fiscal. E ele pode fazer a nota fiscal como ele quer? Não, ele tem que usar a nota fiscal eletrônica, porque é uma obrigação de fazer. Se o auditor fiscal do Estado, do município ou da União entra no estabelecimento, o estabelecimento pode negar a entrada dele? O que vocês acham? Ele pode dizer, não te quero aqui dentro. Não, é uma obrigação de tolerar, de permitir que ele vá lá, examine a fiscalização, examine a contabilidade. Então, as obrigações principais, elas somente são estabelecidas em lei. Então, qual é a base tributável? Qual é o fato gerador? Lei. Quem são os sujeitos passivos? Contribuintes e responsáveis? Lei. Qual é a base de cálculo? Ou seja, qual é a grandeza que eu vou tributar? Base de cálculo é só isso. Base de cálculo é uma grandeza. É um bem da vida que vai ser tributado.
Alíquota é o percentual dessa grandeza que o Estado vai se apropriar, que o Estado vai retirar do particular. Então lá, grandeza, renda. Isso é a base de cálculo. Qual base? Qual alíquota? 27,5%. É o quanto o Estado vai tomar. O aspecto sancionatório. As multas. Se tu não entregar a tua declaração de imposto de renda até tal dia, multa de 50% no mínimo de R$100. E assim por diante. Isso tem que estar na lei. Agora, tudo que não for relacionado com a obrigação de pagar, eu posso fazer por meio da legislação tributária. Então, o governador pode estabelecer por decreto a obrigatoriedade de que a nota fiscal seja impressa em papel tal, com tal medida, contendo os seguintes caracteres. Pode? Por decreto? Como é que eu vou saber se pode ou não pode? Uma questão simples. É a obrigação principal? Emitir nota fiscal? Então, pode, pela legislação tributária, ser feito por decreto. Essa abertura que a legislação tributária dá é que faz com que o direito tributário seja tão burocrático. Por que ninguém gosta de direito tributário? Vocês estão aqui porque vocês estão obrigados. Sei disso. Se pudesse não fazer direito tributário, ninguém fazia. Tem consciência disso. Por isso que eu dou direito processo civil, que todo mundo gosta. Todo mundo fala que é apaixonado por penal, mas no final vai todo mundo lá no inventáriozinho. Todo mundo no inventáriozinho, na ação de cobrança, na ação monitória, que é de onde vai vir o dinheiro. Então, por que isso? Porque como eu permito pela legislação, pelo 113, parágrafo 2º, que obrigação acessória, e olha só, a obrigação principal é só um verbo, pagar. Olha quantos verbos eu tenho na obrigação acessória. Fazer, não fazer, permitir ou tolerar. Coloca isso na mão do burocrata, o que o burocrata vai fazer? Burocracia. E é por isso que a gente tem ordem de serviço, portaria, conjunta, instrução normativa, tudo isso pode criar obrigação acessória. Tudo isso pode criar. Então é por isso que tu vai em determinado lugar, nota fiscal tem que ser impressa em papel verde. Tu vai num outro estado, tem que ser impressa em papel amarelo. Tu vai num estado, ela é impressa em Arial 12. Tu vai num outro, é impressa em Times New Roman 14. E assim por diante. É com base nisso, porque é uma obrigação acessória. Então, qual a diferença entre lei e legislação tributária? Legislação tributária é um conceito mais amplo, que engloba a lei. Legislação tributária é um conceito que engloba a lei. Mas é mais amplo, porque permite também a inclusão de outros veículos normativos. Permite a inclusão de outros veículos normativos, como decretos, instruções normativas. Entenderam? Isso é uma questão que eu sempre gosto de perguntar. Numa das provas ou no exame sempre tem. Qual a diferença entre legislação tributária? E, gente, pelo amor de Deus, sempre que eu perguntar a diferença, entendam, quando eu peço para diferenciar uma coisa, não é para conceituar as duas e deixar solta, é para dizer a diferença. Se eu pergunto a diferença entre um cavalo e um gato, não me digam, cavalo é um animal de 4 patas, da família dos equinos, que é utilizado pela humanidade há 2.000 anos, 5.000 anos como montaria. Gato é um animal quadrúpede da família dos felinos, tem tantas subclasses. Eu quero que vocês me digam o seguinte, gato mia, cavalo relincha. É isso. Quando eu pergunto a diferença, é isso. Se eu pergunto a diferença entre lei e legislação tributária, vocês vão dizer, a diferença é que o conceito de legislação tributária é mais amplo que o conceito de lei, porque engloba outros elementos normativos. Se vocês falarem que lei quer dizer lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória e legislação tributária quer dizer decretos, portarias, normativo, está errado. Porque não é a diferença, é o conceito. Validade da legislação tributária.
Isso vocês estão já estão no 7º semestre, estão mais do que cansados de saber, né? Qual é o esquema da validade? Desde o Kelsen lá, na Áustria, nos anos 20. Na verdade, o Kelsen desenvolvia lá pelos anos 15, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, quando ainda existia o Império Austro-Húngaro, o Kelsen já estava desenvolvendo isso. Como é que eu sei que uma norma tributária é válida? Se ela está em conformidade com as normas que lhe são hierarquicamente superiores. A validade da norma tributária está ligada diretamente à sua adequação com as normas que lhe são hierarquicamente superiores. E em direito tributário, isso não é meramente teórico. Porque como direito tributário eu tenho o conceito de legislação tributária e eu permito que por meio da legislação tributária se estabeleçam obrigações, ainda que acessórias ao sujeito passivo, eu tenho que analisar se o veículo que trouxe essa obrigação, se ele está em conformidade com as normas que são hierarquicamente superiores. Por isso que direito tributário, esse conceito não é simplesmente aquilo de o professor veio e diz, a validade de uma norma está condicionada à sua adequação com a validade das normas que são hierarquicamente superiores. Porque direito tributário isso tem reflexo prático. Porque principalmente quem tem negócio no Brasil sabe que é muito comum. E aí é uma peculiaridade. Tem um vídeo, honestamente eu não me lembro se é do Hayek ou se é do Milton Friedman. É um dos dois. Porque eu só ouvi o áudio. Em que ele fala que a Inglaterra é um dos países menos corruptos da Europa no começo do século XX. E na medida em que a Inglaterra foi ampliando a burocracia e foi ampliando essa malha burocrática, a corrupção começa a aumentar na Inglaterra, né? E na verdade é aquela velha história. O grande problema da corrupção é que o corrupto ele sempre vende ele cria uma dificuldade para te vender a facilidade. Num país em que tu pode criar a obrigação de fazer, não fazer, permitir ou tolerar por decreto, vocês imaginam o quanto de dificuldade se pode criar para vender facilidade. Então, por isso que quando eu falo em validade da norma tributária, eu tenho que entender não só aquela coisa de se é constitucional ou inconstitucional, mas se a obrigação acessória está em conformidade com a lei ou não. Por quê? No fundo, como a Constituição deixa bem claro, qual é o princípio básico do Estado de Direito? O próprio nome já diz. Se é um Estado de direito, qual é o princípio básico dele, fundamental dele? Se o Estado é de direito. Oi? Ela falou ali, pode falar, não tem. Sim, mas por que é democracia? É tu eleger de 4 em 4 anos alguém? Mas tu elege de 4 em 4 anos alguém, por que tu sabe que é de 4 em 4 anos? Estabelecido aonde? Sim, mas na Constituição como lei maior. Princípio fundamental do Estado de Direito é a legalidade. Se vocês verem qualquer filme do tempo dos monarcas, lá daqueles filmes do Robin Hood, vocês vão ver o que é. Robin Hood é pré-Carta Magna. Por que o Robin Hood começa a lutar? Porque um belo dia ele chega lá, olha assim, tá vindo o Luiz ali com um servo no ombro, o guarda do rei, olha, esse é um servo do rei. Mas como? Eu não sabia que era. Não, a partir de agora é proibido caçar servos do rei. Pena de morte. Porque não tinha um controle do Estado pela lei. Então, a legalidade é o princípio fundamental do Estado democrático de direito. Aquilo que os ingleses chamam de rule of the law, a regra da lei. Vejam como a gente mudou de um conceito pré-Revolução Francesa, pré-Estado Democrático, de the king can do no wrong. O rei não pode estar errado. Claro que o rei não pode estar errado. Se o rei é a fonte e a origem de todo o direito, se o rei diz que é assim, o direito subordina ao rei. O Estado hoje, o Estado de Direito, ele não só cria o direito, mas ele também se subordina ao direito. Então, por isso que saber a vigência, a validade de uma norma é essencial ao direito tributário. Então, quando eu pego lá um decreto que institui uma obrigação acessória,
eu tenho que analisar, aquele decreto não pode ser autônomo, certo? Vocês viram lá direito administrativo e direito constitucional isso. Salvo as hipóteses lá do artigo 84, que é aquela distinguir cargos e modificar, não existe decreto autônomo. O decreto ele é sempre regulamentar. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou só analisar a validade da lei à luz da Constituição. Eu vou analisar a validade da legislação tributária à luz do ato que a fundamenta. Então, uma portaria, ela deve ser fundamentada numa instrução normativa, que deve ser fundamentada num decreto, que deve ser fundamentado numa lei. O decreto não pode contrariar a lei, a instrução normativa não pode contrariar a lei, a portaria não pode contrariar a lei. Comum de acontecer. Código tributário diz, pode pagar tributo com cheque? Pode, expressamente. Só que o código diz que somente se considera quitado o tributo quando o cheque for compensado. Ou seja, tu não troca uma dívida pela outra. Porque, teoricamente, se eu pago com cheque, paguei o Luiz com cheque, agora eu não devo mais o Luiz pela dívida originária, eu devo o Luiz pelo cheque. Em termos tributários, isso não existe. Se eu pago a prefeitura com cheque, o cheque volta, eu estou devendo o tributo. E o cheque. Aí vem o município e diz o seguinte, não podemos receber com cheque. O sujeito vai lá e vai pagar com cheque. E nós temos esse tipo de coisa no Brasil. Nós temos. Por exemplo, um problema que eu tinha quando eu era juiz no interior, no interior ainda só, né? Mas mais no interior, no interiorzão, era que eu tive um problema do município que começou a protestar a certidão da dívida ativa. E as pessoas pagam o protesto da certidão da dívida ativa. Pagam. Só que o Código de Normas diz que o cartório de protestos paga quem vai sacar, né, paga o credor por cheque. E tem um ato do Tribunal de Contas que diz que o município só pode receber por ordem bancária. E aí o município protestava, o cara emitia o cheque e o município não podia protestar o cheque. Aí o procurador vem falar comigo, doutor, o que eu faço? Eu digo, olha, doutor, eu vou dizer uma coisa. Eu sou subordinado à corregedoria. O Código de Normas foi ditado pela corregedoria. Tem que cumprir aquilo que a corregedoria manda. Ele diz, doutor, mas eu sou subordinado ao Tribunal de Contas. Eu tenho que cumprir o Tribunal de Contas. E eu olhei para ele, então só faço o que o Tribunal de Contas manda. Não tem outra opção. Não tinha, porque o tabelião não era obrigado a fazer ordem bancária, porque a ordem bancária gera um custo. E aí, depois acabou que eu promovi, não sei como é que se resolveu, mas isso é um problema típico da burocracia brasileira. O burocrata da corregedoria pensou que o cheque é uma forma mais segura. Há 20 anos atrás, depois ninguém nunca pensou em mudar. O burocrata do Tribunal de Contas pensou que cheque é uma forma insegura para o município receber, porque permitiria, teoricamente, o município receber valores sem contabilizar, sei lá o quê, proibir o cheque. Como os dois não se conversam, fica o cidadão, ou no caso o município, no meio. Porque já pensou se o prefeito recebe por cheque? O Tribunal de Contas vai lá e toca-lhe uma multa nele. Já pensou se o tabelião passa por ordem bancária? Vai lá a corregedoria e aplica uma sanção de censura nele. E no final a gente fica no meio dessa situação. O que tem que se fazer em direito tributário? Sempre conferir a validade de uma norma, principalmente nas obrigações acessórias. Se ela não ultrapassou a lei de origem. Ou, se for uma lei, se ela não ultrapassa a Constituição. Então, lembre-se disso para entender validade. Decreto, legislação tributária, decreto, instrução normativa, não pode criar nem extinguir direitos e obrigações. Professor, então essa multa, por exemplo, o senhor deu como exemplo o Tribunal de Contas e a corregedoria da prefeitura nesse caso, essa briga. Então, o que ia ficar estabelecido seria a norma hierárquica, então? Não, na verdade, o seguinte, é que tem que analisar nesse caso aí, quem é que tem, qual das normas de origem, porque o Código de Normas não é lei, o Código de Normas é um ato interno da corregedoria, uma orientação para os juízes, o Código Juízes e Servidores, o Código de Normas do Judicial, e para os registradores tabeliães, o Código de Normas do Foro Extrajudicial. Ele é uma orientação, ele consolida a legislação. Então tem que ver onde é que está na legislação
que permita dizer que só pode pagar por cheque. E o do Tribunal de Contas, a mesma coisa. Ele tem que dizer onde é que está na legislação que o município não pode receber por cheque. Ainda mais cheque nominal e cruzado, né? Na verdade, é que o tribunal, a burocracia em geral no país, ela pensa burocraticamente. E quando a gente pensa burocraticamente, a gente pensa para nós. A burocracia pensa, se autoalimenta, né? Então, isso eu falo que tem colegas meus que são burocratas. Né? O sujeito não pensa na jurisdição como algo criativo, como algo inovador. Ele pensa como o cargo dele, o salário dele está ali, meu trabalho é dar sentença, eu dou a sentença assim e a sentença está pronta. Então, não é só, a burocracia não é nada contra o servidor. Até porque eu fui servidor muito tempo, fui procurador municipal, então fui burocrata, se é por assim dizer. O que eu falo é que muitas vezes o sujeito pensa no que é mais fácil para ele. O que é mais fácil fiscalizar? Ordem bancária, que eu mando um ofíciozinho para o banco já diz tudo, ou cheque? Cheque é mais difícil de fiscalizar, porque o cheque pode ter cadeia de endosso, tudo. Mas eu acho que nenhuma das duas tem muito fundamento legal, para dizer a verdade. Eu até entendo o tabelião, porque o tabelião não pode transferir para a ordem bancária porque tem custo para ele. Então, e ele não pode colocar esse custo na cobrança, porque como o valor das custas é fixado por lei, a lei não prevê, ele não pode dizer, olha, eu estou te cobrando R$10, que é caso haja pagamento, é o valor da transferência bancária. Então, por isso o cheque, como o banco é obrigado a fornecer cheque é gratuito. Então, eu pessoalmente acho que o equivocado está o Tribunal de Contas nesse caso. Ainda mais nesse caso específico, né? Nesse caso específico. Mas é aquela história, eu já fui procurador e o prefeito tem mais medo do Tribunal de Contas que o diabo da cruz. Porque o sujeito vai lá e toca uma multa de 70 mil, rejeita as tuas contas, daqui a pouco, hoje o Supremo já retirou do Tribunal de Contas, acabou retirando do Tribunal de Contas essa prerrogativa, né? Quando repassou para a Câmara de Vereadores aprovar as contas do prefeito. Para mim, um retrocesso gigantesco. Porque não é o que a Constituição diz, a Constituição deixa bem claro. A Constituição diz que a única interpretação que dá para tirar da Constituição é que, rejeitadas as contas pelo Tribunal de Contas, aquela rejeição tem eficácia imediata. O que a Câmara pode é rejeitar a rejeição e aí tirar os efeitos disso. Então a Câmara ela não julga as contas, ela julga a rejeição. Aí o Supremo diz que não, quem julga as contas é a Câmara. Então o sujeito agora fica... É prefeito, a Câmara às vezes julga contas 5, 6 anos depois. Isso acontece. Aqui está julgando mais ou menos em dia, né? Mas eu cheguei a trabalhar em município que eu trabalhei em 2005, quando eu fui procurador, estava na Câmara para julgar as contas de 96, do prefeito, quase 10 anos. Porque o prefeito tinha maioria na Câmara, então a Câmara botava as contas e tal. Então vamos lá. Vigência da legislação tributária no espaço. Artigo 101 do Código Tributário. Regra geral do direito tributário é o princípio da territorialidade. As normas tributárias têm vigência somente dentro do território das pessoas políticas que as emitiram. Das pessoas políticas que as emitiram. Então, a legislação tributária da União tem validade aonde? Todo o território nacional. Qual é o conceito de território nacional? Todo o território nacional, seu espaço aéreo, subsolo
e mar territorial. Então, se eu pago alguém num avião viajando de Macapá ao Chuí, incide imposto de renda, estando no espaço aéreo brasileiro? Incide. Se eu fizer um túnel ligando Rio a São Paulo, ia ter trem-bala, né? E for feita essa operação por baixo, no subsolo, vai incidir a legislação tributária federal? Vai. Todo o território nacional. Espaço aéreo, subsolo e mar territorial. Não confundam mar territorial, que são as 200 milhas, que mar territorial é o conceito da plataforma continental, com a zona econômica exclusiva, que é aquela de 400 milhas marítimas. Mar territorial é uma coisa, que é até 200 milhas marítimas, 200 milhas náuticas, e zona econômica exclusiva é 400 milhas náuticas. Zona econômica exclusiva é um conceito que tem lá do Tratado de Direito do Mar, de Montego Bay, de 82, que estabelece que em determinadas regiões, até 400 milhas marítimas, o Estado tem exploração econômica exclusiva naquela região. Então, petróleo, pesca, só o Brasil pode. Mas a circulação de embarcações e de aeronaves é livre. Legislação do município de Foz do Iguaçu. Vigia onde? Dentro dos limites de Foz do Iguaçu. Legislação tributária do Estado do Paraná. Dentro dos limites do Estado do Paraná. Excepcionalmente, o artigo 102 do Código Tributário autoriza a figura da extraterritorialidade. Que é a possibilidade de aplicação do direito tributário de uma pessoa política, que é a possibilidade da aplicação do direito tributário de uma pessoa política no território de outra. Pessoa política, que é a possibilidade de aplicação do direito tributário de uma pessoa política no território de outra. Depende de autorização legal, de expressa autorização legal. Depende de expressa autorização legal. Ou da existência de convênio entre os estados. Ou da existência de convênio entre os estados. Depende de prévia. Onde é que tu parou aí? Essa territorialidade é a possibilidade da aplicação do direito tributário de uma pessoa política no território de outra. Depende de expressa autorização legal ou de convênio entre os estados. Ou de convênio entre os estados. É mais comum do que parece. Hoje não é tanto, mas já foi mais comum. Um exemplo comum de extraterritorialidade é a emancipação de municípios, ou, em 88, a divisão de estados. Até 88, Goiás era um estado gigantesco. Acho que era o segundo maior estado do Brasil, o terceiro maior estado do Brasil. Veio a Constituição de 88 e separou Goiás de Tocantins. A parte norte de Goiás virou o estado de Tocantins. Existia estado de Tocantins em 4 de outubro de 88? Não. 5 de outubro passou a existir o estado de Tocantins. Existia o estado de Tocantins e qual era a legislação tributária que eu aplicaria? Não tem tributo em Tocantins, não tem imposto não tem ICMS, não tem IPVA, não tem IPTU nos municípios. Então, nesse caso, se permite, veio a Assembleia Legislativa de Tocantins e diz, até que o estado do Tocantins estabeleça a sua legislação tributária, vige aqui
a legislação tributária do Estado de Goiás. Comum de acontecer de essa territorialidade, emancipação de município. Santa Terezinha do Itaipu, até 83, né? Era um distrito de Foz do Iguaçu. Em 83 se emancipou, virou um município. Do dia para a noite, um município já tinha direito a exigir IPTU, ISS, mas não tinha legislação tributária nenhuma. O que provavelmente se fez? Até que o município instituísse a legislação tributária, vige aqui a legislação tributária do município de Foz do Iguaçu. Por que tem que ter expressa autorização legal? Porque a regra é a territorialidade. E por que a territorialidade é a regra? Por uma questão prática. O meu direito só pode viger onde eu tenho capacidade de executar o direito. O que adianta o Brasil estabelecer o seguinte: a legislação tributária brasileira se aplica aos fatos geradores ocorridos no Brasil e no Zimbábue. Tá, beleza. O sujeito lá no Zimbábue auferiu renda. Como é que eu vou cobrar o imposto de renda dele lá? Eu vou entrar com uma ação de execução aqui, tudo bem. E aí como é que eu vou fazer a penhora dos bens dele lá no Zimbábue? Vou ter que entrar na justiça do Zimbábue. Então, se eu não tenho poder para executar, como é que eu vou querer aplicar o meu direito fora do meu território? A territorialidade, muito mais do que uma questão política, é uma questão prática. Se eu não tenho autoridade para executar, eu não tenho autoridade para legislar. Já na hipótese de extraterritorialidade, ela tem que ser expressa, porque na verdade ela é uma forma de aceitação. A pessoa política que aceita a legislação da outra pessoa política, ela o faz por aceitação. Ela simplesmente diz: olha, eu não tenho uma legislação de direito tributário, eu não posso ficar sem direito tributário, então eu, legislador, aceito que até que eu consiga fazer a minha, que aqui entre em vigência a legislação de Foz do Iguaçu. Então lá onde eu morava, em Bagé, tinha um município que se emancipou de Bagé em... Bagé é uma cidade, um Rio Grande do Sul, um pouco diferente aqui da nossa região. Ou seja, os municípios são pequenos, né? No Rio Grande do Sul os municípios são gigantescos. Então Bagé era um município que tinha... Do centro de Bagé a Dom Pedrito dava 80 quilômetros. Do centro de Bagé a Pinheiro Machado dava mais 80. Então você só... 160 quilômetros. Daí do centro de Bagé até Aceguá dá mais 50 quilômetros. Então é só vocês olharem o tamanho do município, 80 quilômetros para a esquerda, 80 quilômetros para a direita, 80 quilômetros para o sul, vocês vão ver o tamanho do município, né? E na década de 90, no Rio Grande do Sul, teve uma moda, uma onda de emancipação, né? Aí se emancipou Aceguá, que é onde nasceu a Ana Paula. Lá, se ela perguntar para vocês, ela vai dizer que nasceu em Bagé. Mas ela nasceu em Aceguá. É que Aceguá tem 2.000 habitantes, ela prefere dizer que Bagé que é uma cidade maior, né? Então, se emancipou Aceguá, se emancipou Candiota e se emancipou Ulha Negra. Até hoje, em Candiota, o regime jurídico dos servidores de Candiota é uma lei de Bagé. O município de Candiota diz, até que o município de Candiota faça o seu próprio Estatuto de Servidores, aplica-se o Estatuto de Servidores, lei número tal de Bagé. E nunca fizeram. E eles fazem emenda naquela legislação, né? Eles vão mudando a legislação de Bagé, que na verdade agora é legislação de Candiota. Então isso é possível, mas tem que ter expressa autorização ou convênio entre os estados. Sempre que eu falo de ICMS, vocês têm que lembrar que os estados são dotados de autonomia. Então, a União tem que tratar os estados de forma igual. É vedado a União dar tratamento diferenciado a qualquer dos estados membros. Então, se os estados são autônomos e iguais, eles, quando vão tratar de ICMS, eles têm que fazer tudo por meio de convênio. Convênio é como se fosse um tratado. Só que o tratado é entre nações e o convênio é entre estados. Estão tocando um pagodinho na parede. Então, para que um estado admita a vigência da legislação de outro estado no seu território, ele se formaliza por meio de convênio. Mas a mais comum mesmo é essa territorialidade dos municípios. O município emancipado aceitar a legislação do outro. Vigência da legislação tributária no tempo.
Em relação à vigência da lei tributária no tempo, a regra geral é a da lei de introdução às normas brasileiras. Antiga lei de introdução ao Código Civil. Não havendo disposição em sentido contrário, a lei tributária entra em vigor no prazo de 45 dias. Da publicação. A regra geral da lei de introdução às normas brasileiras. 45 dias da publicação. Só que o Código não traz nenhuma regra especial em relação à lei tributária. A lei tributária segue a regra geral da lei de introdução às normas brasileiras. Em relação às normas complementares, lá do artigo 100 do Código Tributário, que nós vimos na aula passada, em relação às normas complementares, artigo 100. Lembra que são as normas complementares? É tudo aquilo que não é decreto. De decreto para baixo é norma complementar. De decreto para baixo é norma complementar. Decreto segue a data que vigia no decreto. Decreto é a data do decreto. O artigo, em relação às normas complementares, o artigo 103 estabelece prazos de início da vigência. O artigo 103 estabelece prazos de início de vigência. Vírgula, salvo disposição em contrário. Essa é uma mania do legislador brasileiro de se autocontradizer. Ele diz, é assim, salvo se não for assim. Eu sofri muito para explicar o direito brasileiro. Ano passado eu fiz uma palestra em Assunção e tinha juízes da Argentina, juízes do Peru, juízes paraguaios. E eu sofri muito para explicar algumas coisas do direito brasileiro, né? Principalmente essa mania do direito brasileiro de que as coisas são, mas não são. De que tem uma regra e tem uma exceção. Aí dentro da exceção tem uma subexceção e dentro da subexceção tem uma regra que confirma a exceção anterior. Então, é muito difícil explicar algumas coisas. Uma coisa que eles não conseguem entender é quando, por exemplo, vai lá no 251 do Código de Processo Civil, que fala citação por edital. Serão citados por edital. Aí fala, aqueles que estiverem em lugar incerto não sabido. 2, os que estiverem em lugar inacessível. 3, os confinantes na hipótese de ação de usucapião. 4, os demais casos previstos em lei. Mas, se já está previsto em lei, por que eu vou dizer? Se não tivesse esse artigo aqui, esse inciso, e tivesse lá numa outra lei dizendo que vai estar por edital, valeria? Valeria. Então esse inciso é completamente inútil. Mas está lá. Isso é só para a gente, quando vai dar aula, lembrar que tem outros casos. Então, quando a gente vai dar aula de título de crédito, em execução processo civil 4, aí eu dou, olha, no Código de Processo Civil são 12 títulos de crédito. Aí tem mais 12 que estão previstos em legislação esparsa. Esse nessa lei, esse nessa lei, esse nessa lei. É a vida. Bom, em relação ao artigo 103, ele vai dizer que os atos normativos, decreto, portaria, instrução normativa, parecer normativo, todas essas coisas que vai se criando no Brasil, com um normativo, entram em vigor na data de sua publicação. As decisões administrativas,
entram em vigor 30 dias da publicação. Entra em vigor 30 dias da publicação. E os convênios na data que fixarem. Que fixarem. Lembrando sempre que é salvo disposição em contrário. Então eu posso ter uma decisão normativa que entre em vigor em 15 dias. Eu posso ter um ato, uma instrução normativa que entre em vigor 60 dias. Se for omissa, aí sim, se ela não falar nada, a instrução normativa ela entra em vigor na data da sua publicação. Se for uma decisão administrativa com força normativa, 30 dias. E se for um convênio, na data que o convênio fixar. Tranquilo até agora, gente? Não é difícil, viram? Tributária é uma das matérias mais fáceis que tem. Anote aí, aplicação imediata da legislação tributária, dentro da questão da vigência. O artigo 105, ele é um dos artigos mais, como é que eu vou dizer? Mais criticados, mais complexos, mais complicados, mais mal redigidos da história da legislação mal escrita. 105. Porque ele basicamente ele não esclarece nada e ele traz mais dúvidas do que soluções. O que não é uma coisa anormal. Se vocês lerem o artigo 304, parágrafo 1º do CPC, que fala da estabilização da tutela antecipada, vocês vão ficar... Eu estou até hoje lendo, quase 2 anos do código, e ainda não consegui entender o que eles quiseram dizer com aquilo. E ninguém entendeu, porque até agora eu não vi ninguém, em 1 ano e meio, pedir certo tutela antecipada antecedente. E levar à estabilização. O 105 fala o seguinte: a lei tributária se aplica imediatamente aos fatos geradores pendentes e futuros. Bom, em relação ao fato gerador pendente, é fácil. O Código Tributário conceitua fato gerador pendente no artigo 116. Fato gerador pendente é aquele que pressupõe uma sequência de atos iniciada. Pressupõe uma sequência, 116. Pressupõe uma sequência de atos iniciada, mas... Como é isso, professor? Desculpa. Fatos geradores? Pendentes. Pendentes. Só que eles pressupõem a existência de uma sequência de atos iniciada, mas ainda não completada quando da nova lei. O exemplo que se costuma dar é a súmula 584 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 584 do Supremo Tribunal Federal. Que diz que no imposto de renda vale a lei vigente na data da declaração e não a lei vigente na data em que foi auferida a renda. Se entende que o fato gerador no imposto de renda, ele é um fato gerador pendente. Ele vai acontecendo mês a mês, mas ele se consolida quando tu apresenta a declaração de imposto de renda. Então imagine o seguinte: durante o ano de 2017, a alíquota do imposto de renda é 27,5%. Então está lá, está sendo descontado 27,5% todo mês. Chegou no dia 20 de outubro, entrou em vigor uma lei, foi publicada uma lei, que estabelece que a alíquota do imposto de renda passa a ser de 30%. Pela súmula 584, quando eu for apresentar minha declaração lá em 2018,
que já vai estar em vigor a alíquota de 30%, eu vou pagar a alíquota de 30% e não de 27%. O argumento é que, na verdade, o certo seria tu somar tudo que tu recebeu, calcular os 27,5%, fazer os abatimentos e pagar de uma vez só. O que ia acontecer é que ninguém ia pagar imposto de renda nesse país. Porque quem ia ter a lembrança de todo mês juntar 27,5% do seu salário para chegar lá em abril e entregar tudo bom. Então o governo teve a brilhante ideia de assim, olha, se eu tirar 27,5% do que o sujeito ganha de uma vez, o Estado não dura uma semana. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar aos pouquinhos, que ele não sente tanto, e lá no final do ano ele faz um ajuste. Tá? Ele faz um ajuste. Por que tu tem que fazer o ajuste? Porque é possível que tu tenha uma renda que foi tributada na fonte e uma renda que não é tributada na fonte. Exemplo, quem dá aula. Eu tenho o subsídio, meu subsídio é tributado todo mês 27,5%, só que o valor que a Unifos me paga para dar aula não é 27,5%, a alíquota é menor. Então a Unifos não me desconta 27%, ela me desconta 15% de imposto de renda. Só que quando chega lá no final, soma toda a renda e eu pago 27,5%. Então, o que não me foi antecipado durante o ano, eu tenho que pagar no final do ano. Então, isso é uma peculiaridade. Então, fato gerador pendente é esse. É aquele fato gerador que se divide em várias fases. Então, o fato gerador pendente, ainda que tenha uma grande divergência em relação à súmula 84, o Supremo Tribunal Federal já teve alguns julgamentos em que ele afastou a súmula 584, mas ele afastou a súmula sem afastar a súmula, como o Supremo costuma fazer. O Supremo tem umas decisões que são pérolas, brilhantes assim. Vocês já ouviram falar do princípio do promotor natural em processo penal? Então, sabe que o princípio promotor natural é o princípio de que não pode haver uma designação individual e peculiar e pessoal de promotor, né? Promotor segue a mesma regra do juiz natural, né? Então, para cada caso, antes do fato, já tem um promotor. O Supremo Tribunal Federal tem um julgamento que diz o seguinte: não existe no ordenamento jurídico brasileiro o princípio do promotor natural, mas é vedada a designação de promotor individual de forma determinada para apreciar determinado caso. Entende o que eu estou falando? Ela diz que não existe, mas ela aplica. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho julgamento do Supremo, que o Supremo não aplica a súmula 84, mas não revoga a súmula 84, a 584. Ele utiliza outro fundamento. Né? Então, hoje quase toda a doutrina defende a inconstitucionalidade dessa súmula 584. Fato gerador futuro é pior ainda. Fato gerador futuro é pior ainda. Fato gerador futuro é aquele que ainda não ocorreu. Fato gerador futuro é aquele que ainda não ocorreu quando da vigência da nova lei tributária. Esse aqui é tranquilo, né? Ó, se o fato ainda não ocorreu, quando ele ocorrer, qual é a legislação que vai se aplicar a ele? Agora, o fato gerador pendente é o pior. Como é que eu interpreto o fato gerador pendente? Qual é a melhor interpretação? Que fato gerador pendente é aquele submetido a uma condição suspensiva. Fato gerador pendente, a melhor interpretação, a interpretação constitucional dele, é aquele submetido a uma condição suspensiva. Eu vou dar um exemplo para vocês vão entender o fato gerador pendente de forma constitucional correta que ninguém vai discutir. Eu faço uma doação de um imóvel para o Ahmed. Em homenagem ao fato de ele ser bom aluno, ter se formado com notas boas, eu digo assim, ó, tá aqui, estou doando um terreno para ele, abrir o escritório de advocacia dele, ou o escritório de estudo, se ele quiser fazer concurso. Mas eu digo, esse imóvel só vai ser do Ahmed quando ele passar no exame da ordem, ou quando ele passar no concurso público. Bom, eu já doei, não doei?
esse imóvel está sob uma condição suspensiva. Ele só vai adquirir quando ele preencher o requisito, que é a condição. Bom, se quando eu fiz a doação, a alíquota do imposto de transmissão, causa-mortes e doações é 3% hoje, quando eu fiz a doação. Mas quando o Ahmed receber, passou no exame da ordem daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, e recebeu o imóvel, a alíquota é 4%. Qual alíquota se aplica? A da doação ou a da implementação da condição? A implementação da condição. Isso é um fato gerador pendente, não imposto de renda. Isso é fato gerador pendente. Por quê? O fato gerador já ocorreu, que é a doação. Só que ele somente vai se concretizar quando preencher a condição suspensiva. Então, o que vale é a alíquota vigente no preenchimento da condição suspensiva. Isso é uma aplicação correta e constitucional do artigo 105 do Código Tributário. O fato gerador futuro é barbada. O fato gerador futuro é barbada. Se em 2015 vocês ganham na Mega Sena, vocês vão pagar o imposto de renda de 2015. Não tem. Fato gerador futuro é o que não ocorreu. Quando ocorrer, vai ser a legislação vigente na data. O pendente é que é o problema. A interpretação correta do artigo 116 é o fato gerador sujeito à condição suspensiva. Então, esse exemplo da doação é claro. Qual é o fato gerador do imposto de transmissão, causa-mortes e doação? Qual é o fato gerador? A doação. A doação eu já fiz. Mas quando é que essa doação se perfectibiliza? Quando preenchida a condição. Até lá, o Ahmed tem mera expectativa de direito. Tanto que até ele passar no exame da ordem, eu posso revogar a doação, por exemplo, por indignidade. Ele resolve fazer o exame da ordem penal, em vez de fazer em tributário. O pessoal fala tributário que tem a maior índice de reprovação. Mas também as notas mais altas sempre são de tributário. Porque ou o cara sabe, ou o cara... É uma coisa que eu digo para vocês, vocês estão no 7º, né? Daqui a 2 semestres já podem fazer, né? Então ano que vem já podem fazer. Nunca faça o exame da ordem pensando no número de peças. O erro de muita gente que reprova é escolher a disciplina pelo número de peças. Vou fazer trabalho, porque trabalho só cai petição inicial, contestação, recurso ordinário e recurso de revista. Vou fazer penal, porque penal só cai resposta à acusação, alegações finais, apelação, recurso especial, recurso extraordinário. Não vou fazer civil, porque civil cai ação exempto. Civil cai ação de emissão de posse, ação possessória, ação de alimentos, ação de cobrança, ação monitória, ação de divisão de terra, ação de demarcação de terras. Façam o exame da ordem, a disciplina que vocês dominam. Não adianta nada o cara fazer porque tem menos peça e ele não sabe. Porque a peça é um esqueleto. É só isso. Você sabe qual é o melhor livro de prática forense civil? Artigo 319 e artigo 337 do Código de Processo Civil. Nenhum livro de modelo vai dizer diferente do que está no 319 de como faz uma petição inicial. Nenhum livro de modelo vai dizer diferente do 337 como se faz uma contestação. Agora, se tu não sabe o que é uma litispendência, o que te adianta tu saber fazer uma petição? É isso que eu falo, tem que saber preencher. E tributário, às vezes, o povo faz porque tem menos peça e não conhece tributário. Se vocês dominarem tributário, façam, não é uma prova difícil. Isso é uma prova pesada. Então, entenderam a vigência em relação ao fato gerador pendente? O que é o fato gerador pendente de verdade? É a submissão daquele fato gerador a uma condição suspensiva. Quer dizer que, enquanto não ocorrida a suspensão, a condição suspensiva, se houver modificação na legislação tributária, se aplicará a legislação tributária vigente na data da implementação da condição e não na data da ocorrência do fato gerador originário. Tá bom, gente? Vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouco. Vamos voltar então, gente. Que hoje é sexta e vocês querem ir para casa. Pessoal, o artigo 105, que nós vimos agora há pouco, ele fala da aplicação imediata da lei tributária. Ou seja, quando eu vou aplicar a lei tributária,
agora. Né? Aí nós vimos que ela vai se aplicar aos fatos geradores futuros, que é aqueles que ainda não ocorreram, e aos fatos geradores pendentes, que é aqueles submetidos à condição suspensiva. O artigo 106 do Código Tributário, ele fala da possibilidade de aplicação retroativa da lei tributária. Um dos elementos fundamentais do direito é justamente a irretroatividade das normas. Não haveria lógica nenhuma em eu garantir o princípio da legalidade, dizendo que eu não posso fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, se eu permitisse que o legislador regulasse casos pretéritos. Qual seria a vantagem de ter legalidade? Eu não tenho lei hoje, mas aí o legislador faz uma lei amanhã se aplicando a hoje. Então, a irretroatividade das normas é, obviamente, um dos predicados fundamentais do princípio da legalidade. Por isso que no direito tributário, as hipóteses de aplicação retroativa da norma são exceções. A primeira exceção, e a mais importante para nós aqui, é que terá aplicação retroativa a lei tributária que for meramente, ou melhor ainda, quando for expressamente interpretativa. O que é uma lei interpretativa? É uma grande falácia argumentativa, porque ela parte de uma premissa falsa. Lei interpretativa seria aquela lei que revela uma vontade do legislador que sempre esteve presente na norma originária. Então é uma lei que vem interpretar outra lei. E por que ela é retroativa? Ela é retroativa porque, teoricamente, aquilo que ela está dizendo já estava lá desde o começo. Ela é uma exceção. Então, a lei puramente interpretativa, expressamente interpretativa, ela tem aplicação retroativa, porque ela simplesmente revela a vontade do legislador que sempre esteve na norma originária. Ainda da primeira hipótese, né? Isso, expressamente interpretativa. Ela tem eficácia retroativa porque ela revela uma vontade do legislador que sempre esteve presente na norma originária. Bonito isso, né? Bonito isso, né? Qual é que é a vontade do Tiririca? O Tiririca é o legislador. Qual é que é a vontade do legislador? Esse artigo 106, ao permitir que as normas interpretativas tenham eficácia retroativa, ele é construído em uma concepção de direito em que somente o legislador tinha a possibilidade de criar direito. Então, é baseado numa concepção de direito em que o legislador está sempre certo. O grande problema é que essa figura de o legislador não existe, é uma figura meramente retórica. Não existe isso, de o legislador. Não existe uma vontade do legislador. Não existe norma, senão norma interpretada. Essa é a verdade. Então, não é a interpretação do legislador a verdadeira. Por isso que é equivocado. Mas, está na lei, então a gente tem que aprender a interpretar o que está escrito na lei. Bom, primeiro de tudo, lei interpretativa, ela tem que ser interpretativa de verdade. O que quer dizer que ela não pode inovar na ordem jurídica. Ela não pode criar uma situação que nunca esteve presente lá atrás. Que nunca esteve presente lá atrás. Nós tivemos uma situação que quando vocês verem Direito Tributário 2 com a Maria Jacira, vocês vão ver as modalidades de lançamento. E eu tenho 3 modalidades de lançamento, que é o ato pelo qual a administração tributária constitui o crédito tributário. O fato gerador ocorre no mundo dos fatos e no mundo do direito, eventualmente, e ele está lá voando. A administração pega aquele fato e materializa aquilo, faz um ato administrativo de lançamento. Diz, olha, fulano de tal é proprietário do imóvel tal, que fica na rua tal, sobre esse imóvel incide IPTU, esse imóvel vale tanto, e sobre esse valor eu vou cobrar uma alíquota de 3%.
Com base nisso, ele vai lavrar um auto de lançamento. Né? Isso é o lançamento. Ele pode ser de 3 modalidades: lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação. A diferença é a participação do sujeito passivo. No lançamento de ofício é nula, não existe participação praticamente. No lançamento por declaração, o sujeito passivo ele indica os elementos que vão ser aplicados pela Receita, pela administração tributária, como é o caso no imposto de importação. Sabe quando a gente vai no Paraguai e compra aquele celular ali, no Cidade do Leste, todo mundo compra o celular no Shopping China, atravessa ali, entra na aduana. Todos vocês fazem isso, né? E declara o valor. Diz, olha, eu comprei este iPhone 7 por $299. Em oferta. Era uma oferta relâmpago. Vocês declaram, a Receita analisa e concorda ou não. Ela diz, não, desculpa, não vale $299, vale $999, então vai pagar o tributo com base nessa diferença. No lançamento por homologação, o sujeito passivo faz tudo. Faz tudo. Ele identifica o fato gerador, a ocorrência do fato gerador, ele identifica a base de cálculo, ele aplica a alíquota correspondente, ele emite a guia, ele paga a guia, ele faz tudo. Um exemplo disso é imposto de renda retido na fonte, imposto de renda da pessoa física. Como é que a gente declara imposto de renda? A gente vai lá, diz para a Receita, olha, eu sou Rogério de Vidal Cunha, meu CPF é tal. Neste ano eu recebi tantos mil-reais do Tribunal de Justiça do Paraná, tantos mil-reais da Faculdades Unificadas de Foz do Iguaçu, tantos mil-reais da Escola da Magistratura do Paraná, núcleo de Foz do Iguaçu, tantos mil-reais da Escola da Magistratura, núcleo de Cascavel, tantos mil-reais da Escola da Magistratura, núcleo de Foz de Curitiba. Coloco tudo isso, olha, em compensação eu gastei com educação isso, gastei com saúde isso, gastei com tal coisa isso, eu tenho tais bens, tenho tanto na conta corrente, tanto em caderneta de poupança, ponto. Identifiquei a ocorrência do fato gerador. Calculei, é que hoje o computador faz tudo para nós, mas antigamente, quando era um formulário, né, tu pegava, botava tudo isso, somava, aplicava a alíquota e dizia, olha, eu tenho para pagar R$8.000 para a Receita. Eu vou lá no próprio sistema e emito a GRU e pago a GRU, certo? O que a Receita Federal fez nesse caso? Absolutamente nada, eu fiz tudo. Bom, se eu faço tudo, óbvio que esse tributo não pode ser considerado como pago plenamente, né? Porque senão era muito fácil. Eu diria que recebi R$500 por ano e não pagava nada de imposto de renda e estava feito. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, assim que eu declaro, abre-se um prazo de 5 anos para que a administração tributária homologue os atos que eu pratiquei. E depois desse prazo, se ela não fizer nada, essa homologação é tácita. Ela pode, nos 5 anos, homologar antes, obviamente, né, que é o que mais acontece na Receita, ou ela pode fazer um lançamento, dizer, não, peraí, ó, tu esqueceu de lançar quanto tu recebeu lá da faculdade tal que tu deu aula há 6 meses. Então, ó, vou lançar aqui a diferença do imposto de renda. Mas se ela não fizer nada, em 5 anos, homologa tacitamente. E aí ela tem 5 anos para entrar com a ação de execução fiscal. Estão entendendo até aqui? Durante muito tempo, se entendeu que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a repetição de indébito, o prazo de 5 anos para pedir de volta o que eu paguei a mais, somente começava a contar do fim do prazo para homologação. Então eu tinha 5 anos para fazer homologar, depois desses 5 anos eu tinha 5 anos para entrar com ação de repetição de indébito. Então quanto tempo eu tinha para entrar com repetição de indébito? 10. Era a regra dos 5 mais 5. 5 para homologar, mais 5 para cobrar. Então dentro desse prazo eu podia entrar com a repetição de indébito. Em 2005, o Legislativo aprovou uma lei interpretativa. Lei Complementar 118 de 2005. Era uma lei que se dizia interpretativa. E a lei veio e disse, olha, para fins de contagem do prazo de prescrição, considera-se como data do pagamento a data, como início do prazo, a data de pagamento, e não a data da homologação.
Então, o que essa lei interpretativa, aspas, interpretativa, fez? Ela disse que o prazo que era de 10, agora era de quanto? De 5. E eu pergunto para vocês, essa lei é expressamente interpretativa? Não. Ela não inovou na ordem jurídica? Inovou. Então, lei interpretativa não pode inovar. Então, o que diabos é uma lei interpretativa? Lei interpretativa é uma lei que vem complementar algo que eu podia, desde o início da norma anterior, chegar a essa conclusão. Por incrível que pareça, um dos verdadeiros exemplos de lei interpretativa efetiva é do município de Foz do Iguaçu. Com o Tratado para a Constituição da Entidade Binacional Itaipu, foi concedido uma hipótese de isenção heterônoma, que é quando a União concede isenção para tributos estaduais ou municipais, em relação a essa entidade binacional criada. Essa isenção é concedida tanto pelo Brasil quanto pelo Paraguai. E o Tratado de Assunção, ele estabelece algumas regras. Ele diz, são isentas de tributos nacionais, estaduais, municipais, federais, estaduais, municipais, nacionais, departamentais ou das municipalidades, por causa do Paraguai, em relação à construção, instalação e manutenção das turbinas da Itaipu. Isso é o que diz o tratado. Posteriormente, alguns anos depois, vários anos depois, vem uma lei municipal de Foz do Iguaçu e conceitua o que é manutenção, instalação e conservação das turbinas. E ela vai lá e conceitua turbina, ela conceitua manutenção, ela conceitua quais as operações se enquadram na isenção. Essa lei é interpretativa? Sim. Ela inovou na ordem jurídica? Não. Por quê? Ela disse um conceito de manutenção diferente do que seria aplicável lá em 76? Não. Então, essa lei é uma lei que regulamenta, que é efetivamente interpretativa. Então, essa lei tem aplicação retroativa. Eu não me lembro o número da lei, mas depois eu boto no material de vocês, boto disponível também na internet o número da lei. E boto a própria lei. Estava na Câmara na época que foi aprovado, né? É de 2013, eu acho, 2012. Vê, nesse ponto, ele foi o legislador. Como é que eu vou antecipar a vontade individual de cada um? Não tem como. Então, por isso que quando eu falo legislador, eu estou falando aquela interpretação que poderia ser extraída já lá atrás. Lá no tratado, eles poderiam ter definido isso. Não definiram. Mas eu preciso definir. O município tem que definir. Porque o que estava acontecendo? E por que provavelmente o município criou essa lei? O tratado fala que é manutenção, construção ou instalação das turbinas. O sujeito ia lá instalar ar-condicionado no escritório da Itaipu e pedir isenção de ISS. E dizia, não, todo mundo que prestasse serviço para Itaipu tinha isenção de ICMS. Colégio, faculdade, que firmava convênio com a Itaipu para fornecer educação para os filhos dos funcionários, não queria pagar ISS. Aí vem o município e interpretou. Não. Quando se fala turbina, quer dizer isso. Quando se fala manutenção, quer dizer isso. Quando se fala conservação, quer dizer isso. Obras de conservação, tal coisa. Obras de manutenção, tal coisa. Isso é uma lei meramente interpretativa. Se a lei cria e inova na ordem jurídica, como foi o caso da Lei Complementar 118 no governo federal, essa lei não é interpretativa. E aí o que aconteceu? Qual é o efeito de dizer que a lei não é interpretativa? Eu estou dizendo que ela não é retroativa. Foi o que aconteceu com a Lei Complementar 118, a STJ e a STF pacificaram, dizendo que ela é lei nova e não lei interpretativa. E que, portanto, ela só se aplicava aos fatos geradores ocorridos após a sua vigência. Porque tu imagina o seguinte, olha que legal. Tu tem pedido de repetição de indébito. Tu tinha 10 anos para fazer. Aí vem uma lei e diz, tu não tem mais 10, tu tem 5. E o sujeito que estava no 6º ano? Ainda tinha mais 4. Agora, por uma interpretação do legislador, e olha só, o legislador de 2005
estava interpretando a vontade do legislador de 66. Metade do Congresso de 66 tinha morrido. Para não dizer 70%. Como é que ele vai entender? Não existe isso. Não existe vontade do legislador. Não existe norma que não seja norma interpretada. Ainda, claro, e aqui eu não estou entrando naquela coisa que é muito comum no Brasil, de dizer que tudo está sujeito à interpretação. A gente tem essa mania de dizer, né? Quando eu tinha aula de sociologia na faculdade, eu quase fui expulso, porque o professor veio me dizer que não existe verdade. Aí eu perguntei para ele, isso que tu acabou de dizer é verdade? Ele me expulsou de aula. Se não existe verdade, então ele está mentindo. Então, se não existe verdade, é porque existe verdade. Ficou furioso e me expulsou da sala de aula. Faculdade Federal, essas coisas, né? Pessoal, além da lei interpretativa, eu tenho outra hipótese em que eu vou admitir a aplicação retroativa da legislação tributária. Também no artigo 106. Aqui, a segunda hipótese do artigo 106, eu estou diante de norma tributária mais benéfica. Em todos os casos, eu estou diante de uma norma tributária mais benéfica. Mas eu tenho uma condição essencial para aplicar a norma tributária mais benéfica. Que o fato ainda não esteja julgado em definitivo. Que o fato ainda não esteja julgado em definitivo. Seja administrativo, seja judicial. Não faz diferença. Se o fato pende de julgamento, eu posso aplicar a legislação retroativa. Ainda não esteja julgado? Ainda não esteja julgado em definitivo. Se quiserem, coloquem entre parênteses, judicial ou administrativamente. E aqui é interessante, que aqui é uma norma similar ao direito penal, que estabelece o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, com uma atenuante em relação ao direito penal. No direito penal, a norma penal mais benéfica retroage quando? Sim, mas ele é mais benéfico. Então, se eu estou dizendo que é a norma penal mais benéfica, eu estou dizendo que é a favor do réu. Ela retroage quando? Sempre. Sempre. Inclusive em relação ao fato já julgado. O sujeito está lá cumprindo pena. Imaginem o crime de adultério. Até 2005, adultério no Brasil era crime. Ação penal privada. Vocês pegarem, vai ter várias correntes de adultério e tal. Definindo o que é adultério. O sujeito foi condenado por adultério, estava cumprindo pena por adultério. Entrou a nova lei, sentença penal transitada em julgado. Está cumprindo pena. O que acontece com ele? Vai em liberdade. O sujeito foi condenado, já cumpriu a pena. Não houve o prazo de depuração, ainda está nos 5 anos. Ele precisa pedir reabilitação criminal? Aquela condenação desaparece da ficha dele. Então, em qualquer situação, a norma penal benéfica retroage. Estando o fato pendente ou estando o fato já julgado. No direito tributário, a norma tributária mais benéfica somente retroage se o fato não estiver julgado em definitivo. Seja judicial, seja administrativamente. E além do mais, eu só vou ter aplicação retroativa nas hipóteses do artigo 106. Primeira, se a nova lei deixar de definir o fato como infração. Se o fato deixar de ser infração. Se o fato deixar de ser infração. Segunda hipótese, se o fato deixar de ser contrário,
a qualquer exigência administrativa. E terceiro, se a nova lei combinar penalidade menos severa. Penalidade menos severa. Essas três são hipóteses De aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica. Nesses três casos, a aplicação é automática. Não precisa dizer na lei que ela se aplica retroativa. Mas vocês repararam uma coisa? O que não se aplica retroativamente mesmo que mais benéfica? Olha só, primeira hipótese. Qual é a primeira hipótese? Olha só, não é a obrigação principal, não é pagar, é infração. Segunda, deixar de considerar como violação de infração administrativa. E terceiro, quando fixar penalidade menos severa. E se a lei simplesmente revoga o tributo? Só diz isso. O município lá de Foz do Iguaçu chega à conclusão de que, olha, eu estou superavitário com a COSIP, então não vou cobrar COSIP mais. Revogo a lei da COSIP. Quem está com a execução fiscal lá da COSIP? Continua tendo que pagar? Continua. Está aí que se deixar de considerar o fato como fato gerador? Está aí que se reduzir o valor da alíquota? Para isso, eu tenho um instituto chamado remissão, que é o perdão da dívida, que aí a administração deve conceder por lei expressa. Simplesmente, se o Estado diz, eu não quero mais cobrar esse tributo, vai valer de quando? Daqui para frente. Para trás, continua. Se eu não quero cobrar quem me deve lá atrás, aí eu concedo a remissão. Aí eu dou o perdão daquela dívida. Não, do IPTU foi o seguinte. Do IPTU aqui foi o seguinte. O Supremo declarou inconstitucional a taxa de fiscalização e prevenção a incêndio estadual. Porque diz que não é um serviço específico e divisível, que nós vamos ver, e nem representa um efetivo exercício do poder de polícia, que nós vamos ver depois. Tem um convênio entre o Estado e o município para repassar, que o município arrecada na guia de IPTU e repassa ao Estado. O que o município fez foi simplesmente não reemitir as guias. Então quem está pagando IPTU está pagando a taxa para o Estado. Mas aí vai ter que entrar com ação de repetição de indébito, não contra o município, mas contra o Estado. O que o município fez é uma coisa que se chama de direito tributário de sujeição ativa auxiliar, que é quando uma pessoa jurídica ela pratica os atos de cobrança, mas ela não fica com o resultado da arrecadação. É o que acontece com a COPEL e a COSIP. Se eu entendo que a COSIP do município é inconstitucional, a alíquota é abusiva, eu não entro contra a COPEL. Eu entro contra o município para pedir repetição de indébito, porque a COPEL não fica com a receita. É o mesmo caso. O que o município fez foi simplesmente dizer, olha, se eu tiver que reemitir todos os meus boletos, eu vou ter um custo de 2 milhões de reais, então segue o boleto do IPTU e quem quiser cobre do Estado a diferença. O município fez isso. Então, por isso que não é a mesma situação. O Supremo declarou inconstitucional, aí sim é retroativo. A não ser que o Supremo module os efeitos, né? Que falta julgar a modulação de efeitos. Dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos. Respeitada a prescrição. Então, lembrem isso. Todas as hipóteses de aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica dizem respeito a infrações, a obrigações acessórias, nunca a obrigação principal. Porque eu tenho um instituto no direito tributário que é a remissão que faz isso. E a remissão nós vamos ver agora no próximo item, que é a interpretação da lei tributária. Eu não posso, a remissão tem que ser sempre expressa. Não. Sim. Deve ser sempre expressa. Então coloquem aplicação, interpretação e integração. Aplicação,
interpretação e integração da legislação tributária. Interpretação, integração e aplicação. O Código Tributário é de 66, não esqueçam isso. Então ele é um código muito mais legalista do que nós conceberíamos hoje. Hoje nós vemos praticamente todas as novas leis, elas começam com declarações de princípios, né? Elas enunciam os princípios que regem aquele microsistema do direito. Se você olhar o CDC, está lá no CDC, nos primeiros seis artigos, os princípios que regem. Se olha o ECA, ele começa com os princípios que regem. Se olha o Estatuto Idoso, se olha a Lei Maria da Penha, todas as leis começam com os princípios que regem. Por que isso? Porque nós temos um direito hoje muito mais principiológico do que um direito propriamente focado na figura da regra, daquela norma de conduta pré-estabelecida e menos flexível que os princípios. O código ainda estabelece, ele tenta dizer como é que se interpreta a lei. A lei dizendo como é que a lei deve ser interpretada, que é o que fala o artigo 111, que é a interpretação do direito tributário. E o que o código fala é que determinadas situações serão sempre interpretadas literalmente. Serão sempre interpretadas literalmente. Que são aquelas hipóteses do artigo 111. Suspensão ou exclusão, não precisa copiar isso, gente, está no artigo. Suspensão ou exclusão, outorga de isenção, dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Nesses três casos, o código diz que o intérprete, o aplicador do direito, sempre vai dar interpretação literal. O que diabos quer dizer isso? É meio estranho o legislador querer dizer como nós interpretamos o direito. É muito estranho isso. Mas não era estranho em 66, é muito estranho hoje. Então, eu devo formar uma interpretação do que é a interpretação literal. Ainda que eu tenha limites gramaticais, semânticos, jurídicos, tudo está sujeito à interpretação, né? Eu dou um exemplo interessante, que não é meu, se vocês chegarem na frente de um restaurante e tiver uma placa com uma pessoa de biquíni redondinha com um vermelho cruzando ali no meio, o que vocês estão entendendo? O que vocês interpretam que é isso? Uma pessoa de biquíni. Que não pode entrar de biquíni, né? Tem que entrar com roupa. Agora, se vocês veem a mesma placa na frente de uma praia de nudismo, o que vocês vão interpretar que quer dizer? Que não pode entrar de biquíni, que tem que tirar o biquíni e entrar pelado. Ou seja, num contexto, a mesma placa, a mesma regra, deve ser interpretada de forma que eu vou botar uma roupa, quer dizer que eu não posso entrar de biquíni, quer dizer que eu tenho que entrar com uma roupa. Em ambas eu vou aplicar a lógica do razoável. Óbvio que já no restaurante eu posso ter a interpretação que ela teve de dizer não pode entrar de biquíni, eu vou entrar pelada. Mas essa é uma interpretação que viola o razoável. Mas nesse caso, igual na praia, a gente liga uma coisa com a outra, porque na praia de nudismo pode, a gente sabe que pode. E no restaurante a gente sabe que não pode andar pelada. Sim, mas é o que eu estou dizendo, tu vai usar a lógica do razoável. Não é, na verdade está na lei, né? Sim, é a lógica do razoável. É a mesma coisa. Se tiver uma placa dizendo proibida a entrada de animais, não pode entrar animal, né? Mas pode entrar cão-guia. Independente de existir uma lei dizendo que pode não entrar cão-guia, a interpretação razoável me leva a crer que o cão-guia pode entrar. A mesma interpretação que me leva, se tiver uma placa dizendo proibida a entrada de animais, de cachorros, que o sujeito, se não pode entrar um cachorro, o sujeito não pode querer entrar com um urso ali dentro. Então, tudo está sujeito à interpretação. Eu tenho, obviamente, limites semânticos. Eu não posso interpretar, quando a lei diz ninguém será considerado... vou dizer, quando eles peguem uma norma bem simples, assim, vou pegar uma do Código Civil. O prazo de prescrição para a ação de seguro é de 1 ano. Eu não posso interpretar 1 ano
e ler ali 2 anos. Porque eu tenho limitações semânticas. 1 ano é 1 ano, não é 2 anos. Eu tenho limitações que são teleológicas, de finalidade da norma. É o exemplo do cão-guia. Então, tudo está sujeito à interpretação. Óbvio que o legislador faz é dizer o seguinte: olha, como se deve ler o artigo 111 hoje? Olha, tudo isso aqui está sujeito à interpretação. O que eu estou dizendo é que, com vistas no interesse público que representa o direito tributário e a arrecadação para o Estado, nesses casos, a interpretação que tu vai dar é a literal. Ou seja, tu não pode usar a interpretação extensiva, tu não pode usar a analogia, tu vai usar a interpretação literal. E se vocês olharem os casos, vocês vão ver que são hipóteses que envolvem diretamente na arrecadação. Hipóteses de suspensão e de extinção do crédito tributário. Olhem lá, o Código Tributário, quando fala da dação em pagamento, que é uma forma de extinção do crédito tributário, o Código fala da ação tributária dação em pagamento de bens imóveis. Eu posso, por analogia, interpretar bens imóveis para aplicar também aos móveis? Não. Onde diz bens imóveis, eu aplico bens imóveis. O código, para vocês terem uma ideia, antigamente, na redação original do código, ele falava que somente suspendia o crédito tributário a liminar concedido em mandado de segurança. Aí vem em 1993 a tutela antecipada. E o juiz já passa a poder, numa ação ordinária, que antes ele não podia, a dar um provimento de urgência, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Só que o Código Tributário dizia, liminar em mandado de segurança. Como é que eu interpretava? Que liminar antecipada não suspendia. O Código fala que suspende o crédito tributário o depósito integral e em dinheiro. Se o Código fala integral e em dinheiro, eu posso suspender o crédito tributário com barras de ouro que valem como dinheiro, como diz o Silvio Santos? Não, porque o Código diz que eu interpreto literalmente, ou seja, eu não tenho caminho para dar, eu não posso ampliar o conceito que o legislador adotou. Se o município de Foz do Iguaçu concede isenção de IPTU para aquelas pessoas maiores de 65 anos, portadoras de determinadas doenças graves, e ele especifica quais são essas doenças, eu não posso pegar uma doença que não está nessa lista e por entendê-la grave, aplicar a isenção. É isso que quer dizer o artigo 111. Todos esses casos, eu não posso ampliar o conceito do legislador. Eu tenho que me limitar à interpretação, ao resultado que se pode chegar com base numa interpretação mais literal. Então, se a lei concede isenção para ônibus, ela não concede isenção para micro-ônibus. Porque se ela quisesse conceder isenção para micro-ônibus, ela diria ônibus e micro-ônibus. Literalmente ao pé da letra. É a interpretação literal. Mas mesmo a interpretação literal, ela pode estar sujeita à interpretação. Né? Mesmo a interpretação literal. Na história do biquíni, é uma interpretação literal que está ali. O que eu não posso é ampliar o conceito. Eu posso interpretar dentro daquele próprio conceito originário. Eu não posso ampliar ele. Então, na história do biquíni, eu tenho que interpretar aquilo ali, ó. Bom, é proibido. Se é proibido entrar de roupa, se eu interpretar que é proibido entrar de roupa, a interpretação que ela teve de que não, mas na praia de nudismo eu posso entrar de roupa também. Não. Se a placa diz que é proibido entrar de roupa, eu interpreto na literalidade. Qualquer roupa. Em compensação, se diz que é proibido entrar de biquíni, eu vou interpretar que é proibido entrar de roupa de banho. E aí, bom, se eu não posso entrar de roupa de banho, que é o mínimo, como é que eu vou entrar pelada? Então vou ter que interpretar sempre que tem que entrar vestido. Deu para entender isso? Legal. Bom, em relação à aplicação da norma tributária, a interpretação mais favorável, coloquem aí, artigo 112. Se eu interpreto literalmente as hipóteses do artigo 111,
as hipóteses do artigo 112, o legislador vai me estabelecer uma regra de indúbio pró-contribuinte, que na dúvida eu vou dar a interpretação que for mais favorável ao sujeito passivo. Então, primeira hipótese em relação à capitulação do fato. Então, imaginem lá, o sujeito está vindo do Paraguai ali, foi parado no barracão ali de Medianeira e ele tem um notebook ali, daqueles caro pra caramba, que ele colocou com o banco do carro abaixado, com o banco do carro batido, mas dentro do carro. Então eu posso interpretar isso como ocultação, eu posso interpretar como não sendo ocultação, não é? Posso ou não posso interpretar das duas formas? Posso. O código me diz como eu interpreto. Eu vou interpretar da que for mais benéfica. Então se eu tenho dúvida em relação à capitulação, por exemplo, com finalidade comercial ou não, eu vou interpretar da forma mais benéfica ao sujeito passivo. Segunda hipótese. Em relação à natureza, às circunstâncias materiais do fato ou à natureza e extensão dos seus efeitos. Então, se eu tenho dúvida, por exemplo, se determinado valor é renda ou não, eu tenho que dar interpretação a esse fato a que for mais benéfica ao sujeito passivo. Então, por exemplo, se eu vou dar como educação, curso preparatório, se eu tenho dúvida se curso preparatório tem natureza de educação ou se tem natureza de outra natureza, eu vou aplicar a natureza que seja mais benéfica ao sujeito passivo. Em relação à autoria, imputabilidade e punibilidade. Aqui no momento de aplicar a penalidade, se eu tenho dúvida de quem é o autor da infração penal, da infração fiscal, eu tenho que aplicar o princípio do indúbio. Então, onde isso é comum de acontecer? Sacoleiro em ônibus. A Receita fica ali. Quem é o dono? Quem é o dono? Quem é o dono? No final ninguém é dono de nada, né? No final ninguém é dono de nada. Aí a Receita apreende o ônibus, porque tem uma norma federal que diz que compete ao proprietário do ônibus identificar todas as mercadorias pelos passageiros. Se ele não identifica, ele tem... Mas aí é uma punição dele, né? Própria. O que eu falo em relação aos sacoleiros. Se a Receita não consegue identificar de quem é o quê, o que ela faz? Ela deve autuar todo mundo? Ou ela não deve autuar ninguém? Autuar ninguém. Se eu tenho dúvida quanto à autoria, eu vou aplicar o princípio do indúbio pró sujeito passivo e vou absolver todo mundo. Em tese, né? Por isso que eu digo, esse sujeito que sabe de tributário, o básico, ele tem muito mais vantagem em fazer uma ação, tudo, porque ele, em vez de ficar discutindo portaria, instrução normativa, decreto, ele vai lá no Código Tributário que tem uma resposta. Diz aqui, ó, Receita Federal, ou a Receita Estadual, a Receita Municipal, pegou os sacoleiros, estava todo mundo no ônibus, não identificou ninguém, autuou todo mundo. Não, indúbio, vai ter que absolver todo mundo. E é justamente por isso que os sacoleiros não identificam, né? Porque a Receita costuma absolver todo mundo, né? Com razão. Em relação à natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação. Isso aqui tem uma utilidade muito grande no direito aduaneiro, em relação à pena de perdimento. Porque se eu tenho dúvida em relação à aplicação da pena de perdimento ou simplesmente a aplicação da multa, se eu tenho uma dúvida em relação à situação que gera uma outra, eu tenho que interpretar a resolução, a resposta que for mais favorável ao sujeito passivo. Um exemplo, isso é o mais comum de direito aduaneiro. Então o sujeito vai lá e está importando. Vamos pegar uma coisa que seja lícita, porque aqui em Foz é importado até cabelo humano da Índia. Tem
Tem acho que uns 200 quilos de cabelo humano indiano ali na receita apreendida. Mas vamos colocar o seguinte, a empresa está... Vinho em barril. Um tempo atrás era comum de importar vinho em barril, porque era mais barato. Importava o vinho em barril e aqui fazia o engarrafamento. Se a Receita entender que aquilo é fraude, a pena é o perdimento. Se ela entender que é uma irregularidade, ela aplica a multa. Se eu tenho dúvida, se tem dúvida objetiva, quando eu falo dúvida objetiva, fruto de 2 ou mais interpretações razoáveis. Não vem com aquela coisa de dúvida de eu não entendi. A dúvida não, a dúvida é objetiva. Tem 2 ou 3 interpretações possíveis. Isso é a dúvida que conta. Um dia você diz assim, não, mas o carro estava escondido dentro do carro, estava lá no meio dos bancos, assim, num fundo falso. Mas olha, eu tenho dúvida se aquele fundo era falso mesmo. Tem que ter dúvida objetiva. Tem que ter mais de uma interpretação, como é o exemplo do banco batido. Banco batido pode se entender como ocultação ou pode se entender simplesmente como está dentro do veículo e a diferença é a pena de perdimento. Sim, gente, a gente vive num país de tudo tem instrução. Tudo tem portaria, tudo tem parecer normativo, instrução normativa, tudo. E não é só a Receita Federal, a Receita Estadual, a Receita Municipal, a Foz-Trans, Foz-Habita, Poder Judiciário, todo mundo tem. Você não tem noção, eu tenho uma pasta com ofício circular, instrução normativa e resolução. Tem uns 400 arquivos no meu computador. Eu já nem baixo mais, agora o tribunal disponibiliza online. É assim. Então, sempre vai ter mesmo. De como é que se interpreta, tudo. E, por fim, a integração do direito tributário. O que é a integração do direito? Isso é fácil, gente. Teria direito primeiro semestre. Vocês já estão esquecendo coisas que viram há 6 meses atrás, 2 anos atrás. Quando tiverem a minha idade, vão esquecer o que é. Para usar o direito tem lacuna? Tem lacuna mesmo, direito? Lacunas reais tem no direito? Tem certeza que tem lacuna no direito? Se você vive no sistema positivista, tem lacuna? Lacunas reais existem no direito? Bom, se existe lacuna no direito, então quer dizer que se um dia alguém entrar com uma ação no Poder Judiciário, cair para mim e não tiver nenhuma lei que regulamente aquilo, eu posso não julgar? Não se aplica o princípio do non liquer? Então, se o juiz é obrigado a julgar, e o juiz pode julgar fora do direito? Eu posso julgar porque não fui com a cara dela, vou indeferir teu pedido. Posso? Não. Então o direito não tem lacunas. Pelo menos não lacunas reais. Eu posso ter lacunas ideológicas. Dizer como eu acho que deveria ser, como poderia ser e não é. Isso é uma lacuna ideológica. Por que o direito não tem lacunas reais? E nem existe conflito real entre as normas. O conflito entre as normas é sempre aparente. Por quê? O próprio direito estabelece métodos de integrar as lacunas que existem. As lacunas que não são reais, as lacunas teóricas. Exatamente, analogia, princípios gerais do direito. Então, o direito se auto-integra, não existe lacuna real, não existe falha, não existe buraco no sistema. Se tem um buraco, eu preencho com outra coisa. A diferença é que o direito tributário, no artigo 108, ele estabelece uma ordem que deve seguir o intérprete para proceder à integração do direito, quando ele encontrar uma lacuna aparente no direito. Uma ordem sucessiva para o aplicador do direito. Integrar
há lacuna aparente. Lembre disso, não existe lacuna real no direito. Claro, óbvio que vai ter autores que vão dizer que existem, mas não existem. Se existisse, o juiz podia não julgar. E o juiz é obrigado a julgar. Nem que seja para indeferir a petição inicial, mas ele vai ter que entregar a prestação 108. E qual é a ordem que o código estabelece? Primeiro de tudo, a analogia. Primeiro de tudo, a analogia. Então, se eu tenho uma lacuna, olha, eu preciso resolver uma questão. Vou dar um exemplo. Repetição de indébito. O Código Tributário não estabelece critério para correção monetária. Não estabelece. Quer dizer que não tem correção monetária na repetição de indébito? Tem. Eu vou usar por analogia a correção monetária da lei lá da correção monetária de 81. Primeiro critério é sempre a analogia. Segundo critério, os princípios gerais do direito tributário. Os princípios gerais do direito tributário. Aí bota entre parênteses, nós vamos ver todos esses, mas coloca entre parênteses. Legalidade, anterioridade. Legalidade, anterioridade. Vírgula. Não discriminação. Etc. A gente vai ver todos eles, fiquem tranquilos. Quer dizer, primeiro eu tento a analogia. Olha, não achei nenhuma norma parecida para resolver isso. Realmente, não tem nenhuma norma. Em relação... eu tenho uma dúvida, uma lacuna em relação ao ITCMD, ao ITBI aqui em Foz do Iguaçu, o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Bom, se eu tenho uma dúvida, eu vou aplicar analogicamente o ITCMD, que também é um imposto de transmissão, só que é causa-mortes e doações. Então, não tem nem lá. Eu vou descer para os princípios do direito tributário. Aí eu vou ver lá nos princípios do direito tributário. Algum deles me resolve meu problema? Não. Então eu vou passar para os princípios gerais do direito público. Legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência, o famoso LIMP, mais proporcionalidade, razoabilidade, primazia do interesse público, presunção de legitimidade, motivação, todos os princípios gerais do direito público. Tentei tudo isso. Tentei analogia, não tinha nenhuma norma parecida. Tentei os princípios gerais do direito tributário, nenhum me respondeu. Tentei os princípios gerais do direito público, nenhum me respondeu. Li as notas de rodapé dos livros de direito administrativo, de direito tributário, nenhum me respondeu. Bom, se nenhuma das normas integrativas anteriores resolveu, o aplicador vai adotar o último critério para resolver, que é a equidade. Bom, eu vou ter que julgar. É um dos princípios do direito, que é o princípio do non liquer. É um princípio que diz: o juiz não pode se excusar de julgar alegando a ausência de norma jurídica. Por quê? Eu vou primeiro julgar com analogia, não deu analogia. Princípios gerais do direito tributário, não deu. Princípios gerais do direito público, não deu. Na pior das hipóteses, chegou ali, equidade. Vou julgar com o que eu acho justo. Pronto, eu crio a norma para o caso concreto. Um caso que não é direito tributário, mas isso fica claro, é essas questões, hoje o Supremo julgou com força vinculativa a DPF, mas aborto por feto anencéfalo, por anencefalia. Olhava na lei, não tem. Tem alguma
hipótese que eu posso aplicar analogicamente? Não tem. Princípio geral do direito tributário, princípio geral do direito público não resolveu. O juiz julga por equidade. Vai dizer, ó, no meu senso de justiça individual, eu acho que deve se autorizar ou não deve se autorizar o aborto. Para vocês irem embora. Eu sempre falo, essa para vocês irem embora é uma das perguntas da prova. Anotem isso. A equidade não pode ser utilizada. A equidade não pode ser utilizada para dispensa do pagamento de tributo. A equidade não pode ser utilizada na dispensa de pagamento de tributo. E nem a analogia pode ser utilizada para a sua exigência. Nem pode ser utilizada para a sua exigência. Então imagine o seguinte, um belo dia, o auditor fiscal chega na casa de um artista famoso e diz o seguinte, olha, que legal, tu é rico, né? Muito rico, mas bota rico nisso. Sabe que na Constituição tem imposto sobre grandes fortunas, mas não tem lei. Não tem lei. Bom, mas por analogia, tem o imposto de renda. Então tu já paga imposto de renda e por analogia eu vou aplicar 27,5% do teu patrimônio para cobrar o imposto sobre grandes fortunas. Posso fazer isso? Não, porque eu não posso usar analogia em malam partem. Eu não posso usar analogia para exigir tributo. Mas também, o sujeito pode entrar na justiça e dizer o seguinte, doutor, o imposto de renda é 27,5%, doutor. O Tiradentes morreu porque pagava 20%. O senhor não pode utilizar da equidade do seu conceito de justo individual e reduzir a minha alíquota do imposto de renda para 15%, que já está bom. O juiz vai olhar e vai dizer o seguinte, filho, eu te entendo. Concordo contigo, mas eu não posso usar a equidade para te dispensar do pagamento de tributo. Deu para entender, gente? Tem bastante coisa anotada já? Então tá. Na próxima aula, a gente vai começar com princípios do direito tributário, que a gente viu a legislação, e o material já vai estar lá. Esse material é mais simples, o outro material é bem mais extenso, são umas 40, 50 páginas.